O que você faz quando mente? Como destruímos o plano emocional com hipocrisia? Esse vídeo é para quem pensa que dá sim para se relevar farsas, mentiras, dissimulações, demagogia, farsas políticas, científicas, religiosas. Então vamos aprofundar isso com a ótica da mediunidade. O médium ele é muito útil, inclusive nos Estados Unidos eles estão sendo contratados para trabalhar com a polícia. Está dando muito certo. Malu Gamache, por exemplo, conta a história de sua mãe católica fervorosa que sonhou com um homem de outra religião, que tinha uma loja em tal lugar de São Paulo. Ela sonha, vai lá e encontra um homem vivo, que pergunta: onde está a menina? A menina era a Gamache, filha dessa senhora. É uma grande médium agora no Brasil, bem aclamada, e ela merece realmente holofotes porque ela acerta. Então essa mãe católica ficou boquiaberta por ver que há algo além da fé dela. Então só para a gente aqui introduzir como a gente vai ter prova física para provar isso. Por exemplo, essa noite eu fui a um encontro astral de uma pessoa viva. E eu a questionei, algo que já questionava aqui, através de grupos virtuais. Ela pega e insiste em algo que eu achava na época que era uma mentira declarada. Eu faço uma pergunta, que é a mesma que eu já tinha feito outrora, e essa pessoa, ela declaradamente, ela mente, ela simula. Não que ela esteja mentindo, que ela esteja inventando, ela está mentindo achando que é verdade. Essa pessoa, ela estava protegida por um globo azul. Quem conhece certa escola iniciática do Brasil, a mais famosa, não vou dizer o nome aqui, você vai procurar e vai encontrar. Pesquise Globo Azul. Mas não tinha a encíclica Pax, né? Pistia Lep Shadu. Era só aquilo, né? Aquela proteção não sei do que. Mas dentro estava a alma da pessoa. Essa pessoa, ela ainda respira. Ela tem corpo físico. Sua alma estava totalmente distorcida. Eu fiquei até chocado, porque é uma pessoa viva. Não estamos falando de fantasmas. Fantasmas costumam mentir sempre baseados nas mentiras que já aplicavam em vida. Agora, o vivo, às vezes ele mente, às vezes ele fala a verdade, porque ele tem um adicional, um cérebro com sinapses, que pode filtrar, pode mostrar que não é bem assim, que está enganado ou está certo. Tá? Eu estou falando bem na linguagem pop, não vou usar aqui nomes em sânscrito, nem nada que tire nós do foco. Ao perguntar isso para a pessoa mentalmente, nesses planos, é que é a comunicação delas. Não há articulação bucal ou verbal. A pessoa pensou: estou na casa dela. Invadi a casa dela? Não. De certa forma, essa pessoa está ligada a mim porque ela está pensando em mim e eu nela. Então, nós dois estamos de acordo, né? Então, nenhum está invadindo a privacidade do outro. Temos afinidades em quê? Em divergências. Isso é muito bom também, para dar movimento na diferença. Ao questionar essa pessoa, ela não só mostra aspectos que eu já narrei, ela cria em torno de si, no ambiente, algo muito parecido com essa gravura aqui. Nessa mentira que ela acredita que é verdade, podemos cientificizar bem profundamente, além de uma ciência linear. A mentira o que é para você? Para mim, é uma forma de agredir sem armas declaradas.
Por exemplo, quando um governo mente para você, rouba o povo, na verdade é uma forma de colocar o povo num corredor da morte. Matá-lo por inanição. Só que não é declarada a agressão. Percebem isso? Se eu mentir para você, né, talvez até por chacota, divertimento, que você andar no escuro ainda com uma venda nos olhos, você não vai tropeçar em nada e vai ser muito divertido, você confiando no meu comando, você vai e cai num buraco. Você se fere. Você talvez morre, eu não. Então eu estou lhe agredindo ao mentir. Para quem pensa que charlatanice, hipocrisia, mentira, farsa, falar do que não conhece, falso conhecimento, falso salvamento, falsa profecia. Tudo isso é uma forma de agredir sem tocar num fio de cabelo. Percebam isso. Então essa pessoa, além de tudo, daquilo de que ela se protege de si mesma, talvez, dentro daquele globo, sua alma já está distorcida por si mesma e ela ainda distorce o ambiente, tornando o ambiente insuportável de quem está ali assistindo. Ficar. Eu não fico muito tempo, mas foi o suficiente naquela branca clareza daquele sonho lúcido. Eu percebi a psique daquela pessoa. Se um psicólogo real, aquele que vai em encontro com alma, e não esse que estuda e tem um diploma empoeirado na parede, criando aranhas, teias e baratas, se não traças, evidenciasse isso, ele saberia qual é o real problema de seu paciente. Mas isso não acontece. Geralmente quem vê isso são esses que não são declarados psicólogos, mas são os verdadeiros. Não sou só eu que tenho esses contatos. Muita gente tem contato com essas realidades e não são, com certeza, muito digestas, mas não traduzem. Algumas pessoas conseguem ouvir a voz da consciência que está dentro daquele cenário. É como se tivesse o contra-regra avisando o que é para fazer atrás das câmeras. Essa é a voz do silêncio que deveríamos ouvir. Porque não há silêncio total. Há voz silenciosa e sábia. Então essa questão do comportamento é bem duvidosa. Porque a própria psicologia linear, ela pegou e formulou uma normativa no comportamento corporal. Se está com o dedo assim, assado, está olhando para cima, nem sempre um mentiroso está olhando para cima ou para baixo. Tem pessoas que são tímidas, mas muito verdadeiras. Quando alguém está olhando para algum lugar, ela está olhando para o seu pensamento. E isso não está querendo provar que é verdadeiro ou falso. Porque os olhos que não veem pensamento tendem a se dirigir aonde o pensamento volátil está circulando. Então percebam que esses pseudoprofissionais, na verdade, eles são fofoqueiros, faladores, porque eles podem estar te caracterizando, como por exemplo, você vai fazer um teste numa empresa, você é um ótimo profissional, mas ali você está diante de pressão. O psicólogo vai entender que você não é apto, que você tem déficit de atenção. Fazem isso também com alunos, fazem com casais, né, em certas constelações. Por exemplo, um casal chega, isso acontece também nas religiões, né, fundamentalistas, nesses encontros de casais, né, que fazem terapia e tudo mais. Tudo está indicando que aquele casal não é para estar junto. Foi um acidente, ou foi um teste, foi uma prova kármica, deu. Agora demos tchau. Da mesma forma que a gente vai fazer isso com nós mesmos, com a nossa vida corpórea. Mas eles insistem, não, vá lá,
se reconcilie. Isso aí é pura demagogia jurídica. O juiz manda, bate o martelo e propõe reconciliação e, se não acontecer, afastamento, né, medida protetiva. Por quê? Porque o juiz tem muito trabalho, então ele quer se livrar, ele quer, né, arquivar o caso. Mas a nível de vida, realidade real, objetiva, que não é essa aqui, não pode ser nada subjetivo, o negócio tem que ser realmente decisivo. Então, julguem esse vídeo. Eu não quero que vocês acreditem piamente em mim, mas se você começar a se desenvolver, você vai começar a perceber o fio da meada e verá o quanto se agride o plano emocional, que é onde a mentira acontece, também o plano mental, e do porquê que existe tantas pessoas desequilibradas emocionalmente e psicologicamente. Por quê? Porque todo problema emocional é devido ao resultado de uma hipocrisia. Percebam, isso que eles dizem, o outro te traumatiza, alguém te trai, já começa lá no conto bíblico, quando pessoas que não entendem a proposta crística dizem que alguém traiu Cristo. Já começa por ali. Então quer dizer, ó, existem inimigos. Alguém está contra mim e eles que causam todos os meus dessabores. E não é assim, gente. Não é mesmo. Porque cada um tem uma mala cheia de pedras para carregar. Ninguém carrega do outro e ninguém te dá para carregar. Ok? Ainda dentro da hipocrisia como causa de qualquer problema emocional, por isso que você não tem inteligência emocional e você não tem um pensamento sentimental. Porque te contaram que tudo é devido a terceiros. É porque é o pai, é porque é o DNA, é porque é o país, é porque é o governo. Só que convenhamos, quem vota no governo é o povo, e não o governo vota no povo. Né? Quem é que vai estar aqui? Com exceção lá da China, que o governo que diz quantas pessoas eu quero nesse país, né? Com aquela regulagem demográfica. Os casais só podem ter, por exemplo, um filho, ou no máximo um casal. Mas, em totalidade, em nível mais global, existe uma pseudo-democracia. Então você, até certo ponto, tem muita culpa. Então percebam isso. Se você conhece alguém com problema emocional ou problema mental, é tudo devido às mentiras contadas por quem? Pelos outros em que você concorda, ou as próprias mentiras que você conta para si mesmo. Quando, por exemplo, vou ficar triste porque eu perdi o emprego. Não existe só um emprego. Então você não deve ficar triste. Você deve ocupar esse tempo procurando outro. Me desliguei do meu amor. O seu amor nunca se desliga de você. O seu amor é seu amor. O do outro é do outro, ele faz o que quiser. Se ele quiser ligar e dois concordam, se ligamos. Cortou o fio, entre em manutenção. Ligue em outro lugar. A fila anda, como se diz. Então, tudo é mentira. Se tratando do plano físico, eu sempre digo que o plano físico mostra comportamento nos próprios elementos, mas nunca a intenção. É a intenção que você deve procurar. Se você entrar em encontro com a intenção de uma pessoa, aí você vai a respeitar, porque você vai estar respectando, você vai estar olhando novamente. E olhando novamente, daí você pode julgar. E onde é que você vê? Na alma, não nos olhos. Paz reverencial a todos.